crepúsculo, um momento de calma, de recolhimento, de preparação para o descanso merecido após um dia de afazeres. Mas, e se eu dissesse que, para muitos de nós, especialmente aqueles com mais de 50 anos, essa rotina noturna, tão familiar e aparentemente inofensiva, pode estar escondendo um inimigo silencioso e poderoso? Um inimigo capaz de mudar vidas em um piscar de olhos, sem aviso prévio. Estou falando do acidente vascular cerebral, o temido AVC. Hoje, vamos desvendar 5 hábitos noturnos que, sem que você perceba, podem estar elevando perigosamente o seu risco de AVC. Prepare-se para uma jornada de descobertas que pode, literalmente, salvar a sua vida ou a de alguém que você ama. E antes de mergulharmos fundo nesse mistério, já deixe seu like, inscreva-se no canal Divina Saúde e ative o sininho para não perder nenhuma dica valiosa que pode transformar sua saúde e bem-estar. Nosso primeiro mistério a ser desvendado é o hábito de comer refeições pesadas e gordurosas muito perto da hora de dormir. Imagine a cena. Você, depois de um dia cansativo, senta-se para o jantar. Um prato farto, talvez com carne vermelha, molhos cremosos, frituras. Tudo delicioso, não é? O problema é que, para o seu corpo, essa delícia se transforma em um trabalho extra. Quando você ingere alimentos ricos em gorduras e calorias, especialmente carboidratos refinados, o sistema digestivo entra em modo de sobrecarga. O corpo precisa de muita energia para processar essa comida, e essa energia vem do sangue. Mais sangue é desviado para o estômago e intestinos, o que pode levar a um aumento da pressão arterial, especialmente em pessoas já predispostas à hipertensão. Além disso, a digestão pesada eleva os níveis de glicose no sangue, o que, ao longo do tempo, contribui para a resistência à insulina e o desenvolvimento do diabetes tipo 2, um fator de risco gigante para o AVC. A gordura saturada e o colesterol presentes nessas refeições também contribuem para o acúmulo de placas nas artérias, um processo chamado aterosclerose, que estreita os vasos sanguíneos e dificulta a passagem do sangue, aumentando a chance de um coágulo se formar e bloquear uma artéria cerebral. A linha do tempo desse processo é insidiosa. Anos de pequenas escolhas alimentares noturnas, que somadas criam a tempestade perfeita para um AVC. Pessoas com mais de 50 anos já têm artérias naturalmente menos elásticas e com maior probabilidade de acúmulo de placas, tornando esse hábito ainda mais perigoso. A solução? Opte por refeições leves e de fácil digestão, ricas em fibras, vegetais, proteínas magras, e evite comer pelo menos 2 a 3 horas antes de se deitar. Um exemplo prático seria trocar aquele macarrão com molho branco por uma sopa de legumes ou um peixe grelhado com salada. É uma mudança simples, mas com um impacto gigantesco na sua saúde cardiovascular. O segundo ponto que precisamos investigar é a falta de hidratação adequada, especialmente à noite. Você já se perguntou por que muitos infartos e AVCs acontecem nas primeiras horas da manhã? A desidratação noturna é uma das culpadas silenciosas. Durante o sono, nosso corpo continua a funcionar e perdemos líquidos através da respiração e da transpiração. Se não nos hidratarmos adequadamente ao longo do dia e principalmente antes de dormir, o sangue pode se tornar mais denso, mais viscoso. Pense nisso como uma estrada movimentada. Quando o tráfego está denso, o fluxo de veículos diminui e aumenta o risco de engarrafamentos. Da mesma forma, um sangue mais espesso tem maior dificuldade em fluir pelas artérias, principalmente pelas mais estreitas, e aumenta a probabilidade de formação de coágulos. Em pessoas com mais de 50 anos, a sensação de sede pode diminuir com a idade, e muitos evitam beber água à noite para não precisar levantar para ir ao banheiro. No entanto, essa economia de idas ao banheiro pode custar caro. A desidratação crônica eleva a pressão arterial e compromete a elasticidade dos vasos sanguíneos, 2 fatores de risco importantes para o AVC.
O contexto social nos mostra que muitas pessoas idosas esquecem de beber água ou não gostam do sabor puro da água, optando por outras bebidas que, na verdade, desidratam ainda mais, como café e refrigerantes. A linha do tempo aqui é a de um corpo que, dia após dia, tem seu sistema circulatório comprometido pela falta de um elemento vital. Para combater isso, beba água regularmente ao longo do dia. Um copo de água antes de dormir, e talvez outro ao acordar, pode fazer uma diferença enorme. Não precisa ser um exagero que o fará levantar a noite toda, mas uma hidratação consciente e constante é crucial. Nosso terceiro mistério nos leva ao universo do estresse e da ansiedade noturna. Quem nunca teve uma noite de sono interrompida por preocupações, pensamentos acelerados ou aquela lista interminável de tarefas para o dia seguinte? O problema é que o estresse crônico não é apenas uma sensação desagradável. Ele é um gatilho poderoso para diversos problemas de saúde, incluindo o AVC. Quando estamos estressados ou ansiosos, nosso corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios preparam o corpo para a luta ou fuga, aumentando a frequência cardíaca, elevando a pressão arterial e contraindo os vasos sanguíneos. Se isso acontece ocasionalmente, o corpo se recupera. Mas se torna um padrão noturno, o sistema cardiovascular fica sob um estresse constante e prejudicial. A pressão arterial elevada, por exemplo, é um dos principais fatores de risco para o AVC hemorrágico, onde um vaso sanguíneo se rompe no cérebro. Além disso, o estresse crônico pode levar a inflamações no corpo, que contribuem para a aterosclerose. O perfil dos envolvidos aqui somos nós mesmos, com nossas preocupações do dia a dia, muitas vezes amplificadas no silêncio da noite. A linha do tempo é a de um ciclo vicioso. Estresse leva à insônia. Insônia aumenta o estresse e ambos elevam o risco cardiovascular. Para quebrar esse ciclo, é fundamental adotar rituais noturnos que promovam o relaxamento. Isso pode ser ler um livro, não no celular, tomar um banho morno, ouvir música calma, praticar exercícios de respiração profunda ou meditação. Pequenas mudanças podem ter um grande impacto. Lembre-se, sua saúde mental está intrinsecamente ligada à sua saúde física. O quarto hábito noturno que merece nossa atenção investigativa é o uso excessivo de telas antes de dormir. Celulares, tablets, computadores, televisões. Esses dispositivos se tornaram parte integrante de nossas vidas, mas seu uso indiscriminado à noite é um vilão silencioso para o sono e, consequentemente, para a saúde cerebral. A luz azul emitida por essas telas suprime a produção de melatonina, o hormônio responsável por nos induzir ao sono. Com a melatonina em baixa, nosso relógio biológico fica desregulado e a qualidade do sono é comprometida. E qual a conexão disso com o AVC? Um sono de má qualidade e insuficiente está diretamente ligado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Durante o sono, nosso corpo se recupera, a pressão arterial diminui e o sistema nervoso autônomo se reequilibra. Quando não dormimos bem, a pressão arterial permanece elevada por mais tempo, aumentando o estresse nas artérias. Além disso, a privação do sono pode levar ao aumento da inflamação sistêmica, à resistência à insulina e ao ganho de peso, todos fatores de risco para o AVC. O contexto social é que o entretenimento digital é vasto e acessível, e muitos de nós, ao invés de relaxar, acabamos nos expondo a conteúdos estimulantes que nos mantêm acordados e alertas. Para pessoas 50+ que já podem ter um sono mais fragmentado devido a outros fatores, o uso de telas se torna ainda mais prejudicial. A linha do tempo mostra que uma noite de sono ruim isolada não causa um AVC, mas anos de sono inadequado criam um terreno fértil para a doença. A solução é criar uma zona livre de telas no quarto e evitar seu uso pelo menos 1 hora antes de dormir. Troque o celular por um livro ou uma conversa tranquila. Por fim,
O quinto e talvez mais surpreendente hábito noturno que precisamos abordar é a automedicação ou o uso inadequado de medicamentos, especialmente para dormir. Muitas pessoas, enfrentando dificuldades para pegar no sono, recorrem a medicamentos sem prescrição médica ou aumentam doses de remédios receitados por conta própria. Isso é um erro gravíssimo. Alguns medicamentos, especialmente aqueles para insônia, podem ter efeitos colaterais que afetam o sistema cardiovascular. Por exemplo, podem causar variações na pressão arterial, interagir com outros medicamentos que você já toma, como os para hipertensão ou diabetes, e, em alguns casos, até mesmo aumentar o risco de arritmias cardíacas. Além disso, o uso indiscriminado de sedativos ou ansiolíticos pode mascarar problemas de saúde subjacentes que precisam de tratamento. O perfil dos envolvidos são pessoas que buscam uma solução rápida para um problema complexo como a insônia, sem entender os riscos. O contexto é a facilidade de acesso a informações, muitas vezes incorretas, e a medicamentos sem a devida orientação profissional. A linha do tempo é perigosa, uma dose aqui, outra ali, e o corpo vai sendo exposto a substâncias que podem desequilibrar seu funcionamento, especialmente em um sistema cardiovascular já fragilizado pela idade. A mensagem é clara: nunca se automedique. Se você tem dificuldades para dormir, converse com seu médico. Ele é a pessoa mais indicada para investigar a causa da sua insônia e propor um tratamento seguro e eficaz. Existem diversas abordagens, desde mudanças de hábitos até terapias específicas, que podem ajudar sem colocar sua saúde em risco. Recapitulando nossa investigação, vimos que refeições pesadas e gordurosas, desidratação noturna, estresse e ansiedade, uso excessivo de telas e automedicação são hábitos noturnos que, individualmente ou em conjunto, podem estar elevando perigosamente o risco de AVC para pessoas com mais de 50 anos. Não se trata de uma única causa, mas de um conjunto de fatores que, ao longo do tempo, desgastam nosso sistema cardiovascular. A boa notícia é que você tem o poder de mudar essa história. Pequenas alterações na sua rotina podem trazer grandes benefícios e proteger sua saúde cerebral. A prevenção é sempre o melhor remédio. Então, qual é a reflexão final? O AVC não é uma sentença. É uma condição muitas vezes evitável. Ao adotar uma alimentação mais leve à noite, garantindo uma boa hidratação, gerenciando o estresse, limitando o tempo de tela antes de dormir e evitando a automedicação, você está investindo ativamente na sua saúde e longevidade. Imagine a liberdade de viver seus anos dourados com mais energia, clareza mental e bem-estar. Não espere o problema acontecer para agir. Comece hoje mesmo a transformar seus hábitos noturnos. Sua saúde agradece. E se você gostou deste conteúdo, se ele te trouxe informações valiosas, compartilhe com seus amigos e familiares. Ajude-nos a levar essa mensagem de saúde e prevenção para mais pessoas. Deixe nos comentários qual desses hábitos você vai começar a mudar hoje e quais temas você gostaria de ver nos próximos vídeos do Divina Saúde. Sua participação é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima. DRA. Sofia. E dando sequência ao nosso compromisso com a sua saúde, hoje vamos mergulhar mais fundo em um aspecto crucial da prevenção do AVC que muitas vezes é subestimado: a qualidade do nosso sono e como ela se entrelaça com a saúde cardiovascular, especialmente após os 50 anos. Não estamos falando apenas de dormir o suficiente, mas de como dormimos. DRA. Sofia. VO. A ciência do sono é complexa, mas alguns pontos são fundamentais. Durante o sono profundo, nosso corpo e cérebro passam por processos de reparo e consolidação. Hormônios são regulados, toxinas são eliminadas do cérebro, e o sistema cardiovascular tem a chance de descansar de parte do estresse diário. O problema surge quando esse processo é interrompido ou comprometido repetidamente. DRA. Sofia.
um dos maiores vilões silenciosos da qualidade do sono e, consequentemente, da saúde cardiovascular é a apneia obstrutiva do sono, ou AOS. Eu sei, o nome parece complicado, mas a condição é bastante comum, afetando milhões de pessoas, muitas delas sem sequer saber. A apneia do sono ocorre quando as vias aéreas superiores se estreitam ou se fecham completamente durante o sono, interrompendo a respiração por curtos períodos. Isso pode acontecer dezenas, até centenas de vezes por noite. DRA, Sofia, VO. Imagine o que isso significa para o seu corpo. A cada interrupção da respiração, o nível de oxigênio no sangue cai abruptamente. Para compensar, seu cérebro envia um sinal de alerta para o coração, que começa a bombear mais rápido e com mais força para tentar restaurar os níveis de oxigênio. Essa resposta de luta ou fuga, ativada repetidamente ao longo da noite, eleva sua pressão arterial e coloca um estresse imenso sobre o seu sistema cardiovascular. DRA. Sofia. Ao longo dos anos, esse estresse crônico noturno pode levar a uma série de problemas, incluindo hipertensão arterial resistente ao tratamento, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca e, claro, um risco significativamente aumentado de acidente vascular cerebral. Para pessoas com mais de 50 anos, que já podem ter outros fatores de risco para doenças cardiovasculares, a apneia do sono é um multiplicador de risco que não pode ser ignorado. DRA. Sofia. VO. Os sintomas da apneia do sono muitas vezes são atribuídos a outras causas ou simplesmente ignorados. Ronco alto e constante é um dos sinais mais óbvios, mas não é o único. Despertar com a sensação de sufocamento, sonolência diurna excessiva, mesmo após uma noite supostamente completa de sono, dores de cabeça matinais, irritabilidade e dificuldade de concentração, são todos indicativos de que algo pode não estar certo. Se você, ou alguém que você conhece, apresenta esses sintomas, é fundamental procurar avaliação médica. DRA. Sofia. E não se trata apenas da apneia. Outros distúrbios do sono, como a síndrome das pernas inquietas, que causa uma necessidade incontrolável de mover as pernas, ou a insônia crônica, que abordamos rapidamente em nosso último programa, também podem ter um impacto negativo na saúde cardiovascular. A privação crônica de sono, por exemplo, tem sido associada à inflamação sistêmica, disfunção endotelial, ou seja, o mau funcionamento das células que revestem nossos vasos sanguíneos, e alterações metabólicas que aumentam o risco de diabetes tipo 2 e obesidade, todos eles fatores de risco para o AVC. DRA. Sofia, VO. É um ciclo vicioso. A má qualidade do sono afeta a saúde cardiovascular, e problemas cardiovasculares podem, por sua vez, piorar a qualidade do sono. Por exemplo, a hipertensão não controlada pode levar a despertares noturnos e insônia, enquanto a insuficiência cardíaca pode causar apneia do sono central, um tipo diferente de apneia onde o cérebro não envia os sinais corretos para os músculos da respiração. DRA. Sofia. Então, qual a mensagem principal aqui? Seu sono não é um luxo. É uma necessidade biológica fundamental para a sua saúde geral e para a prevenção de doenças graves como o AVC. Ignorar problemas de sono é como ignorar uma sirene de ambulância. O corpo está tentando te avisar que algo não está funcionando como deveria. DRA. Sofia, VO. Mas o que podemos fazer? Primeiro, reconhecer a importância do sono. Segundo, estar atento aos sinais de alerta. Se você ronca alto, se sente cansado o dia todo apesar de ter dormido, ou se tem dificuldade persistente para dormir, procure um médico. Um especialista em sono pode solicitar exames como a polissonografia, que monitora sua atividade cerebral, respiração, batimentos cardíacos e níveis de oxigênio durante o sono para diagnosticar distúrbios. DRA. Sofia. As boas notícias são que muitos distúrbios do sono são tratáveis. Para a apneia do sono, por exemplo,
O tratamento pode variar desde mudanças de estilo de vida, como perda de peso e evitar álcool antes de dormir, até o uso de aparelhos de pressão positiva contínua nas vias aéreas, o famoso CPAP, que ajuda a manter as vias aéreas abertas. Para a insônia, terapias cognitivo-comportamentais e a higiene do sono, que inclui hábitos como ter um horário regular para dormir e acordar, criar um ambiente escuro e silencioso e evitar estimulantes antes de deitar, são extremamente eficazes. DRA. Sofia. VO. Lembre-se, a prevenção do AVC é uma jornada contínua e cada aspecto da sua saúde se interconecta. Cuide do seu coração, cuide da sua mente e cuide do seu sono. É um investimento que vale a pena para viver uma vida plena e saudável, especialmente na sua fase dourada. Não subestime o poder de uma boa noite de sono. Ela é um dos pilares da sua proteção contra o AVC. DRA. Sofia. Então, reflita. Como está a qualidade do seu sono? Você tem dado a ele a atenção que ele merece? Compartilhe nos comentários suas experiências e dúvidas. Sua participação enriquece nossa comunidade. No próximo programa, vamos abordar um tema que, embora pareça distante, tem um impacto direto na sua saúde cerebral e cardiovascular, a saúde bucal. Você vai se surpreender com as conexões. Fiquem ligados no Divina Saúde. Um abraço e até lá!